Francine, voltando para essa história, estava um pouco confuso, porque foram 3 vezes e com 3 ex. Na verdade, não foram 3 vezes. Foram 3 ex que, no decorrer de 10 anos, cometeram todos os tipos de crime de forma ininterrupta. Ininterrupta. Isso. Interrupta é assim, acaba um, começa outro, acaba um, começa outro. Então, bordoada, bordoada, bordoada. Mas eu não entendo. Você apresentava esses homens um pro outro? Não, Lu. É que o que acontecia? Eu namorava com uma pessoa e a pessoa tentava, pelo menos, me proteger, me defender. Quando você terminava? Ia contra... isso, quando eu terminava, aliava para se vingar de mim. Entendeu? Você não conseguia terminar com nenhum namorado na boa? Não. Tanto é que, como eu estava falando, que entrou no último processo que teve uma audiência numa outra cidade, longe, eu não sabia, eu cheguei lá e não sabia se eu ria ou se eu chorava. Porque eu cheguei lá e encontrei os 3, um que estava movendo o processo e os outros 2 como testemunha ali pessoalmente. Então, foi uma situação... seria trágico se não fosse cômico, digamos assim, né? Quando você tentou tirar a sua vida? Então, a pressão era muito grande e eu tive que passar por um tratamento psicológico, porque eu realmente não estava aguentando. Tanto é que eu tô aqui falando com você, é um milagre. Tanto é que eu mostro, antes eu tinha vergonha, mas hoje eu tenho orgulho de mostrar minhas costas, tá? Que é? Nas minhas costas tem marcas escuras. Bem, o que é isso? Tá? Isso daqui, Peraí, eu vou até tirar o cabelo. O que é isso? Tá. Vou até tirar, porque no começo, quando eu não sabia o que era, eu cheguei a passar ácido e cheguei a pedir para minha mãe esfregar com um bombril. E o que era? E saía sangue, saía pele e pedaço de carne, mas a marca não saía. O que é isso? Então, quando eu estava num dos momentos mais críticos que eu te mostrei no intervalo aí no livro, os laudos médicos, eu fui no médico, o médico falou, se não internar, morre. Mas o que tinha nas costas, amor? Então, são os remédios que eu tomava para morrer, os órgãos parando, numa tentativa de sobrevivência, expeliu para fora e ficou. Então, isso daqui está na carne, não está na pele. Então, o que aconteceu? Eu cheguei a tomar 40, 50 remédios. O que é isso? Que horror. Eu virava... Entendeu? Mas cheguei a perder os movimentos de um lado do corpo durante uma semana. Morrer assim, tanto? Mas é lógico, se você ler o livro, você vai ver o drama que eu passei. Foram 10 anos interruptos de crime. Eu passei por todo tipo de crime. Por isso que, baseado na minha história da primeira edição, foi criado um projeto de lei. Por tudo que eu passei. Para o que aconteceu comigo não acontecesse com mais ninguém. E seu pai, por exemplo, os seus familiares, quando eles... Não, meus familiares, eu vou realmente, tá? Eu já entendi, acabou mesmo, tá? Inclusive até agora minha avó doente, minha mãe tem tentado entrar em contato com a minha avó e realmente a gente não consegue também. Então, realmente eu não tenho mais contato, tá? Eu já entendi isso. Então, os seus familiares? Isso. Por que não? Por causa de tudo que aconteceu, entendeu? Foi algo muito forte, algo muito pesado, algo muito triste. Mas o que os familiares tinham que te apoiar, não? Exatamente. É por isso que eu defendo tanto a vítima de crime de internet. Porque a vítima, além de ser vítima, ela ainda tem que pagar por ser vítima. Né? Porque, geralmente, os culpados, além de ser vítima, ainda leva a culpa de ser vítima. E eles estão soltos? Soltos. Passei por 3 processos judiciais também. E eles pararam agora ou continuam? Eles pararam, assim, há pouco tempo. Qual foi a última coisa que eles fizeram? Então, a última coisa que eles fizeram foi quando eu lancei a primeira edição, que eu fui no programa do Leão Lobo. Não vou falar o programa qual mas era dele. E a produção chegou a colocar o vídeo do programa no ar e eles ligaram para a produção e ameaçaram a produção e no dia seguinte a produção tirou o vídeo do ar. Não tem registro meu no programa do Leão Lobo. Mas a TV tirou. Francine, só tem o livro. Não, aqui no Oficial Super Pop as pessoas estão questionando o seguinte, né?
É tudo muito confuso, mas o que aconteceu que esses ex-namorados ficaram tão bravos? Como é que foi esse término? O que levou eles a praticar todos esses crimes contra você? Então, eles não loucos, aceitaram, eles não aceitaram o fim, né? Mas assim, Não aceitaram o aconteceu fim. alguma coisa Inclusive, mais grave? teve um que tentou se matar na minha frente. Gente, mas Nossa, mas muito gente, Na minha horrível. frente. Isso está tudo no livro, gente. Tudo com registro, documentos Sim. que confirmam a veracidade. Então, eu passei por digamos assim, um trauma Horror. muito grande. A cara da advogada. A advogada tá querendo... Você faz alguma pergunta, vai lá. Bom, isso que ela falou, né, a vítima acaba sempre, infelizmente, sendo culpabilizada, né, nessas situações. Bota o microfone um pouco mais perto. Então, a vítima acaba sempre sendo culpabilizada, o que infelizmente ocorre, né? Eu sempre bato nessa tecla de que a vítima era vítima, a vítima nunca é culpada. E a gente não sabe exatamente os Mas detalhes 10 do anos relacionamento. ninguém consegue parar? Então, assim, o que eu questiono é o porquê não houve um processo contra esses três, já que eles já eram Não houve. identificados, né? Já que tinham todas as provas, não foi... não teve um desfecho aí Houve o favorável processo, a você. tem todas as provas, inclusive está registrado no livro, mas as provas elas não tiveram valor judicial porque foram passadas pela internet. Isso não existe. Eram prova de hackers. Tanto é que o projeto que foi criado baseado na minha história legaliza a profissão de hacker com a criação de uma delegacia virtual online, onde as vítimas podem acessar da própria residência. Mas como que Mas espera. hackers? Eu também estou confusa. Já começando aí, tem uma diferença. Hacker é o indivíduo que usa os seus conhecimentos informáticos para o bem. Cracker é aquele que usa os seus conhecimentos Adorei, informáticos cracker. para o mal, né? Em grosso modo, para o pessoal Legal. entender. Então, a pessoa pode ter invadido suas contas, utilizando até de engenharia social, né, de dados que tinha em mãos dela. E o hacker ajuda a tirar, por exemplo. Exato, né? E agora o que ocorre? Todo crime que é praticado por meios eletrônicos, ele deixa rastro. Claro, Isso é fato. IP. E isso a polícia consegue ter acesso, né? Delegacias eletrônicas online, isso já existe, né? A gente pode fazer boletim de ocorrência, de furto de documentos, Não, você enfim, não entendeu. tá? É uma delegacia diferenciada, uma delegacia diferente, a polícia diferente daquelas que vão para as ruas, entendeu? Existe o DEIC, por exemplo, Mas em São isso Paulo, já existe, a quarta mas DIG em São Paulo e não outros para esse estados. tipo de crime, Mas por que entendeu? tem que ser Eu uma sugiro uma delegacia www.delegaciaonline.com.br. Tem. Pergunto para você, tem? Então, para crimes eletrônicos, existem delegacias especializadas. A quarta DIG em São da Paulo é última uma vez que eu delas. estive aqui, eu Mas ia ser legal ter discuti... na internet mesmo, né? Já Também é que ocorre um problema que é o seguinte: a vítima do crime eletrônico, muitas vezes, ela não tem todas as provas em mãos ou ela não sabe como obter essas provas. Verdade. Muitas vítimas desse tipo de situação, revenge porn, elas não sabem que elas mesmas podem tirar os prints dessas publicações Que que mas não é estão na melhor internet. mandar um link, que é melhor ainda. Né? Então, exatamente. Mas aí a polícia também precisa apurar essa prova, precisa verificar. Então, Certo, muitas mas não era pessoas melhor não ser na conseguem. internet, ia ser bom mesmo. Sim, e seria algo um É. pouco mais rápido, É verdade. né? Mais Um pouco. célere, né? Também se exige a Ó, presença física. Hoje em dia, para você pedir a quebra de sigilo, primeiro você tem que contratar um advogado, tá? Para entrar com uma ação que vai para aquela pilha imensa de processos. Eu sei. Por isso que eu até sugiro uma vara Bastante. especializada para crimes de internet, uma vara especializada. Aí Mas juiz também vai ter pegar. várias causas antes, vai ter vários assuntos. Então, mas a ideia, Lu, é justamente resolver rápido. Veja como. Vai lá para aquela pilha, vai chegar no juiz, depois de não sei quantos meses, o juiz vai assinar e vai para o provedor, não sei de quantos meses. Eu tenho o laudo aqui, aliás, inclusive eu devia ter trazido. Está lá, Mas, IP inexistente, Ô, Francine. IP impossível de ser rastreado. Mas se você tem tantas provas contra ele, você disse, olha, eu tenho provas, essas provas estão no livro, como é que você não Estão no conseguiu livro. fazer justiça, né? Tem uma pergunta aqui, inclusive do Sérgio Merces, ele fala, por que você não conseguiu fazer essa justiça? Porque as provas não eram consideradas provas, porque foram me passadas por hackers. Eles chegaram a pagar um hacker de outro estado para me perseguir. Esse hacker... Gente, mas eles se odiavam muito, hein? Ou odiava ou amava, enfim. O amor e o ódio Não, andam mas de mãos a dadas. gente não entendeu a resposta. Você não conseguiu provar porque, pelo que ele passava? Porque as provas não tiveram valores judiciais, porque foram me passadas pela internet. Entendeu? O hacker que me passou as provas, que foi pago, me passou as provas para eu estar usando e não foram aceitas. Acho que eu entendi o que ela quis dizer. As Também. provas dela devem ter sido consideradas Ilícitas, ilícitas.